Como nós sabemos o formato da Terra? Para ir além disso, como nós sabemos que a Terra é redonda? Com a invenção e o entendimento da física, nós podemos responder usando diversos argumentos. Mas na realidade quem descobriu o formato da Terra foram os gregos, usando puramente a matemática. Uma das primeiras evidências observadas por Galileu vinha das constelações, porque a posição delas no céu variava formando uma espécie de arco, dependendo de onde você estivesse no planeta. Só com essa evidência já era possível e, relativamente seguro dizer que a Terra tinha no mínimo um formato arredondado. Mas, como toda hipótese e teoria científica, ainda era necessária a prova, coisa que veio com um filósofo e matemático chamado Eratóstenes. Pessoal, a ideia dele, na minha opinião, foi genial. Naquela época já era conhecido que no dia 21 de junho ocorreria um negócio chamado de solstício de verão. O que essa data tem de especial? Bom, é o dia em que o Sol fica na posição mais alta do céu no ano, e no caso do solstício de verão, é o dia mais longo do ano também. Sabendo disso, Eratóstenes então observou que um poço na cidade de Siene, no Egito, ficava completamente iluminado pelo Sol ao meio-dia. Quando eu digo completamente iluminado, eu quero dizer que não tem nenhuma sombra. Ele começou a pensar, então chegou numa conclusão lógica. Se onde eu tô não tem nenhuma sombra nesse poço, nessa hora exata, então nesse mesmo dia e hora, lá em Alexandria, que era mais pro norte no caso, deveriam ter sombras em um poço, ou seja, os raios iriam chegar um pouco inclinados, considerando claro que a Terra seja redonda. Sabendo de tudo isso, ele foi então e bolou um experimento. Ele cravou uma estaca no chão lá em Alexandria, formando o seguinte sistema matemático. Ele percebeu que o ângulo entre os dois raios era o mesmo que o ângulo entre o raio chegando em Alexandria e a estaca, e deu um jeito de medir esse ângulo então. Depois de ter obtido essa medida, ele pegou ela e dividiu por 360 graus, para medir a relação entre esse ângulo e a esfera terrestre como um todo. Fazendo isso, ele conseguiu o seguinte valor, 1/50, ou seja, se nós andarmos de Alexandria, onde tem sombra, até Siene, onde não tem sombra, 50 vezes teríamos percorrido o casco esférico inteiro da Terra. Ele precisava então andar de Alexandria até Siene pelo menos uma vez. Como essa tarefa não era fácil e ele achava que não iria conseguir, ele contratou um caminhante que iria repetir sempre os mesmos tamanhos do passo. Depois de ter essa distância e terminar todos os cálculos, ele chegou num valor simplesmente impressionante, 39.750 quilômetros. Pessoal, eu digo impressionante porque hoje, com toda a nossa tecnologia presente, nós sabemos que a circunferência da Terra mede 40.075 quilômetros. Claro que essa é uma de muitas provas usando só geometria. Outras provas vieram na época das navegações, onde confirmaram que se você navegasse sempre em uma direção, eventualmente você chegaria de onde você partiu. Tem também a questão dos fusos horários, pois se a Terra fosse plana, por exemplo, o Sol iria nascer sempre na mesma hora para todo mundo. E obviamente não é isso que se observa. Pessoal, por hoje é só. Curtam o vídeo se vocês gostarem, compartilhem também.